Hades, um rei relutante. Um rio assustador que cheira a morte. E corre em direção ao abismo. Sua água é preta. O raio do sol nunca brilha sobre ele. O nome deste rio maldito é Estige. Atravessa magma de rochas e metais fundidos. Lentamente, converge em um grande pântano no centro do submundo. Em suas margens se encontra uma multidão confusa, sombras, aqueles que há poucos minutos ainda estavam vivos. De repente, um barco em ruínas emerge deste limbo. Uma figura de pé observa as sombras. É um idoso. Feio, barbudo, vestido com trapos. Seu nome é Caronte. Seu trabalho? Guiar as sombras através do Estige para a terra dos mortos. Mas existe uma condição que cada uma das sombras deve cumprir: pagar para Caronte um óbolo por sua passagem. Os amigos dos mortos, que conhecem este requisito, os enterraram com uma moeda debaixo da língua. Assim eles pagam ao terrível Caronte. Os que não podem pagar ficam condenados a esperar eternamente na margem. Caronte pede que um grupo se aproxime. Verifica se todos estão presentes. Senta as sombras em seu barco e ordena que remem. Ele assume o timão. O barco atravessa lentamente as águas pantanosas. Ruídos fúnebres atravessam a escuridão. Ecoa o barulho de correntes, de gemidos, de choro. Ao longe é possível ver as planícies sinistras onde perambulam sem rumo as almas dos heróis entre a multidão de mortos. Seu único prazer é beber o sangue que os vivos dão. Quando bebem, quase sentem que são homens de novo. O barco atraca. Caronte abandona os passageiros à própria sorte e parte. Um cão imenso de 3 cabeças. Seus olhos parecem brasas em chamas. Seu pelo se assemelha a um exército de lanças. Cérbero, o assustador Cérbero, está lá para proteger as portas do submundo. Seus latidos ferozes enchem os mortos de terror. Cérbero é traiçoeiro. Agrada quem se aproxima dele, os atraindo com os movimentos de sua cauda e orelhas. Mas quando atravessam o limite do palácio de seu mestre, Cérbero nunca mais os deixa sair. Ele devora todos os que tentam escapar. Neste mundo de onde ninguém pode escapar, quem reina é Hades, o Senhor dos Mortos. Hades é filho de Reia e Cronos, irmão de Zeus. Hades, o deus de quem não se fala. O medo que desperta é tão grande que, em vez de falar o seu nome, ele é mencionado através de todo tipo de apelido. O hospitaleiro, o ilustre, o bom conselheiro e até o Zeus do submundo. Hades não queria reinar nem por um instante o reino dos mortos. Zeus o deixou para ele quando chegou ao poder e decidiu compartilhar o universo com seus irmãos. Zeus
dando a cada um o que achava que mereciam, tomou o mundo dos homens e o dos céus para si. Poseidon recebeu o mundo dos mares e Hades terminou com o submundo. Este local é visto com horror, até mesmo pelos deuses. Como qualquer rei de respeito, Hades segura um cetro com o qual governa sem misericórdia as almas dos mortos. Aqui, nas entranhas do submundo, cercado por divindades carrancudas, seus criados e mensageiros, Hades decreta suas leis sobre os seres das sombras. Leis tão simples quanto implacáveis. Uma vez que as sombras são julgadas, são direcionadas a algum dos 3 caminhos que serpenteiam através do submundo. O primeiro leva ao campo de Asfódelos, onde reside a grande maioria das almas imperfeitas, nem boas, nem ruins. Um pálido reflexo dos vivos. O segundo caminho desce até o Tártaro, a parte mais profunda do abismo do submundo. É nele que ficam os piores criminosos, os titãs, os gigantes, os hecatônquiros, todos aqueles mortais ou deuses que ousaram desafiar Zeus. Por último, uma pequena minoria segue o terceiro caminho, que leva aos Campos Elíseos. É um tipo de paraíso onde reina a primavera eterna. Não há mais dor nem velhice. Uma suave brisa é sentida ao espalhar o aroma de flores. Bosques perfumados abrigam os mortos afortunados. Mas até aqui, os mortos desejam estar vivos. Hades é um deus rico. Fica cercado por pedras preciosas e metais raros, ouro, diamantes, rubis. Mas não possui nada sobre a superfície da terra. Os mortais não constroem templos para ele, nem dedicam altares. E seus poucos devotos apenas se reúnem de noite em cerimônias sinistras e sombrias, nas quais sacrificam animais pretos em pares, jogando suas cabeças no chão. Hades está sozinho. Ninguém consegue suportar viver neste universo cercado de sussurros que atravessam a escuridão sinistra. Ninguém. De qualquer forma, não por vontade própria. E é claro que Hades não sabe nada do que acontece no mundo exterior. Nem no Monte Olimpo. E dificilmente vai para lá. As únicas notícias que recebe do mundo provêm dos juramentos e maldições que os mortais lançam enquanto batem no chão com as mãos. Hades reina isolado. Mas algumas vezes sente a necessidade de sair de seu palácio infernal para cuidar de alguma questão pessoalmente ou só para respirar o ar exterior. Um belo dia, após deixar as profundezas de seu reino, Hades conduz sua carruagem, puxada por esplêndidos cavalos pretos, através de uma planície siciliana, não muito longe do Monte Etna. É indiferente aos raios de sol, ao céu sem nuvens e à linda paisagem. Ele conduz sua carruagem e atravessa as planícies, as florestas e os vales da Grécia. De repente, uma silhueta chama sua atenção. Ele para seus cavalos abruptamente. Lá, a poucos passos, está uma mulher jovem de beleza excepcional colhendo flores. Seu nome é Perséfone, que significa portadora da destruição. E a jovem não é qualquer uma. É filha de Zeus e Deméter, a deusa da agricultura e da colheita. No Monte Olimpo, onde às vezes ela podia ir, era conhecida como Coré, o que significa mulher jovem, a Virgem. É amor à primeira vista. O coração de Hades enlouquece. Poderia sequestrar a moça
levá-la para o seu reino. Mas isso não seria adequado. Afinal de contas, não é a filha de seu irmão. Hades pode ser o príncipe das trevas, mas família é família. E ele respeita a lei. Então Hades parte para o Olimpo e se encontra com Zeus. Diante de seu irmão real, ele pede a mão de Perséfone. É um pedido muito delicado para o rei dos deuses. Se recusar, ofenderá seu irmão. Se aceitar, Deméter nunca vai perdoá-lo. Então Zeus reflete. Está completamente perdido. Prefere não tomar partido. Então se esquiva do pedido. Não posso dar nem negar meu consentimento, diz para seu irmão. Armado com esta resposta duvidosa, Hades se considera livre de restrições. Ele entra em sua carruagem e volta a Sicília, a planície de Enna. Lá encontra Perséfone, ainda em companhia das ninfas. Hades coloca sua capa de invisibilidade e desaparece. Pouco depois, enquanto Perséfone abaixa para colher uma flor, a terra se abre abruptamente sob seus pés. Puxada por seus cavalos da cor da noite, a carruagem do Rei das Sombras sai do buraco. Com uma mão ainda nas rédeas, Hades pega Perséfone pela cintura, a levanta e a leva ao abismo da morte e da noite. Ao ver que sua filha não volta, a deusa Deméter se preocupa e vai procurá-la. Ela interroga todos, mas ninguém se atreve a falar a verdade. Nem os homens, nem os deuses, nem as ninfas, nem os pássaros. Ninguém. Até que uma idosa se aproxima. É a deusa Hécate. Hécate é uma deusa com poder duplo. É a deusa da fertilidade e a deusa da lua. Quando a lua fica cheia, ilumina o céu noturno e faz com que os homens e monstros enlouqueçam. E é quando Hécate mostra o caminho ao submundo. Esta deusa se encontra na encruzilhada entre o bem e o mal, entre a fertilidade e a seca. Um dia é a benfeitora da humanidade e no outro é a anunciadora da morte iminente. Hécate é a única divindade que algumas vezes, por vontade própria, visita Hades em sua casa. Então Hécate se aproxima de Deméter. Ela escutou, na manhã anterior, a voz de Perséfone pedindo ajuda. Mas quando chegou, não encontrou ninguém. Deméter continuou sua busca sem descanso por 9 dias e 9 noites. Passou por bosques e florestas, atravessou lagos e montanhas, colinas e vales, mas tudo em vão. Finalmente, quando havia perdido toda a esperança, Hécate a levou para ver Hélios, o deus do sol, que vê tudo. E Hélios decide indicar o culpado. Hades. Hades, o mestre do submundo. Deméter exige a devolução de sua filha. Hades se recusa. Então Deméter anuncia a Assembleia dos Deuses. Nesse caso, deixarei o Olimpo para nunca mais voltar. E a terra se tornará estéril até devolverem minha filha. Sua ameaça não é em vão. Deméter tem o poder de colocar suas palavras em prática. É a deusa do trigo, a deusa do alimento.
No dia seguinte, as colheitas começam a morrer. As frutas apodrecem e parece que a fome vai destruir a terra. A raça humana fica ameaçada de extinção. Em seu palácio, pressionado por todo lado, Zeus não sabe o que fazer. Ele manda a deusa Íris, sua mensageira, até Deméter para implorar que pense melhor. Deméter não quer escutar. Uma delegação de deuses e deusas do Olimpo, cheios de presentes, também vai implorar. Não consegue nada. Então Zeus, sem outra alternativa, envia seu filho Hermes para ver seu irmão Hades com esta mensagem: se não devolver Perséfone, todos estaremos perdidos. A humanidade morrerá e não sobrará ninguém para nos honrar, ninguém para acreditar em nós. Hades pensa a respeito e aceita. Sim, aceita. Está disposto a entregar Perséfone para sua mãe, mas com uma condição: as leis dos deuses devem ser respeitadas. Ele mesmo não respeitou a palavra de Zeus quando fez seu pedido? E existe uma lei no submundo que todos conhecem e que ninguém pode violar. Qualquer um que tenha consumido a comida dos mortos permanecerá debaixo da terra por toda a eternidade. Hermes pergunta para Perséfone se ela provou alguma comida. Perséfone garante, com a mão no coração, que ficou tão infeliz desde que foi sequestrada que não comeu nada. Hades então aceita de má vontade que ela volte para a mãe. Mas no momento que Hermes está ajudando a jovem a entrar na carruagem, escutam uma voz. É Ascálafo, um dos jardineiros do Senhor das Trevas. Ela está mentindo, diz, e explica que viu Perséfone pegar uma romã e comer 7 grãos da fruta. E ele está disposto a ser testemunha disso. Ascálafo se arrepende depois, quando Deméter o transforma numa coruja. Mas naquele momento, essa revelação muda tudo. Se Perséfone provou a comida do submundo, deverá permanecer nele. Essa é a lei, e até Zeus deve respeitá-la. Quando Deméter fica sabendo da notícia, se entristece mais que nunca e se fecha em si mesma. Se recusa a voltar ao Olimpo e continua determinada a matar a humanidade de fome. Zeus, exaltado, dá voltas, meditando em sono. Enquanto isso, a fome continua a se espalhar, causando estrago entre os mortais. Zeus explica o problema para Reia, sua mãe, porque ela também é mãe de Hades e Deméter. E é Reia que, mais uma vez, dirige as negociações entre seus 3 filhos: Zeus, Deméter e Hades. Há discussão, há debate, há lágrimas e, finalmente, um acordo. Como Perséfone provou a comida dos mortos, passará o inverno no submundo e no resto do ano ficará ao ar livre com sua mãe Deméter. E é por isso que durante os meses que mãe e filha ficam separadas, a terra congela. Nada cresce ou floresce. É Deméter que, separada de sua filha, se exila no Olimpo e se recusa a alimentar a humanidade. A natureza fica esperando a volta de Perséfone. E foi assim que Perséfone, a jovem gentil que gostava de colher flores debaixo do sol da Sicília, se tornou a rainha do submundo. Diferente do esperado, o casal formado por Hades e Perséfone é feliz. Perséfone leva seu papel como rainha muito a sério, assim como o de esposa. Sua presença traz consigo uma nova imagem da vida e da morte, já que divide o seu tempo entre os 2 mundos, o de baixo e o de cima. Mas esse casamento
não melhorou a reputação do Senhor do Submundo. Quem é Hades realmente? Seria um erro reduzi-lo apenas ao deus da morte. Ele não é exatamente a morte. A morte é outro deus, Thanatos. Ao contrário do que se pensa, Hades não é satânico, nem malvado. Não é ele que atormenta seus súditos. Quem faz isso são as Eríneas, as deusas da vingança que seguem apenas suas próprias leis. E elas são assim, coroadas com serpentes, armadas com chicotes. São elas, as Eríneas, que perseguem suas vítimas sem descanso, chegando ao ponto de enlouquecê-las. Hades não tem nada a ver com isso. Ele governa o submundo. Ele reina sobre este mundo que nunca desejou, mas que lhe foi designado contra sua vontade. Fica cercado por criaturas monstruosas com funções muito precisas. Quando lhe é conveniente, finge ser impiedoso. Mas em seu coração também é sábio e, às vezes, sensível. Ele é capaz de mostrar certa tolerância, se souber como abordá-lo. Uma prova disso é este homem que acaba de bater em sua porta. Um visitante que veio por vontade própria e antes da morte chegar para levá-lo. Seu nome é Orfeu, um guerreiro, mas também o poeta e músico mais famoso de todos os tempos. Sem armas nem violência, só com sua lira e sua voz, Orfeu conseguiu abrir caminho até o casal infernal. Depois de uma vida de aventuras e façanhas, Orfeu conheceu Eurídice, uma ninfa de beleza incomparável. Pego pelo coração, Orfeu foi invadido por uma paixão avassaladora, imensurável por ela. E os dois se casaram. Mas sua felicidade, infelizmente, não durou muito. Eurídice morreu. Orfeu, louco de dor, sem se conformar com a morte de sua amada, se atreveu a fazer o que nenhum outro mortal havia ousado fazer antes dele: descer até o submundo. Então agora está aqui. Ele pede ao casal infernal para devolver sua amada. Hades fica sem palavras. Perséfone também. Parecem dispostos a castigar tal imprudência, mas Orfeu os impede e começa a implorar. Tocando um ponto sensível, digamos assim, ele lembra Hades do que ele sentiu por Perséfone, do sequestro por amor ao que sucumbiu, de seu desespero e tristeza quando sua rainha do submundo passa parte do ano distante. Comovidos por essas notas celestiais e pelas palavras do poeta e músico, Hades e Perséfone atendem seu pedido. Como condição, as leis do submundo devem ser respeitadas mais uma vez. Orfeu pode partir, Eurídice o seguirá, mas não poderá olhar para trás, não antes de chegar à superfície. Se desobedecer, Eurídice se perderá para sempre. Hades e Perséfone não poderão fazer mais nada por ele. O destino de Eurídice fica em suas próprias mãos. Esta decisão demonstra as múltiplas facetas da personalidade do mestre do submundo. Ele gosta de música, é sensível aos lamentos dos apaixonados e é capaz de se comover com a beleza. Mas não importa o que ele faça aos olhos dos mortais, Hades sempre será um deus temido e detestado, o mestre do submundo. Quando, na verdade, ele é tanto vida quanto morte. Duas faces de uma página em branco. Certas noites, talvez Hades pense com tristeza que hoje os mortais estão muito enganados em temê-lo. Porque a morte real, a única morte,
Como os gregos sabiam muito bem, não está no submundo, mas em ser esquecido.